Bom dia, vestibulandos! Nossa aulinha hoje é sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Isso que eu fiz aqui, é um fenômeno. Me diga no final da aula se era físico ou químico. Vamos ao quadro. Fenômeno é toda e qualquer transformação pela qual um material passa. É uma mudança, qualquer que seja a mudança no sistema, que é o nosso objeto de estudo. Então aqui está mostrando uma, veja aqui as bolinhas, a água que estava líquida está virando vapor de água. Então nós estamos tendo uma transformação, uma mudança de estado. Olha aqui a minha caneta, ela está aqui. Olha que fenômeno, ela veio para cá. O que aconteceu? Ela mudou de posição, teve uma trajetória, teve uma velocidade, teve um monte de coisa envolvida numa simples mudança de posição. Por isso, para a ciência, qualquer transformação é chamada de fenômeno. Não precisa jogar futebol. Para a gente estudar os fenômenos, classificamos em dois tipos. Os fenômenos que são físicos são aqueles que o material não se transforma em outro material. Quando isso acontece, é chamado de reação química ou fenômeno químico. O fenômeno físico, o material é sempre o mesmo, ele não deixa de ser o material que era. Então, nós podemos ter aqui uma transformação na forma, como, por exemplo, pegar uma barra de cobre e fazer fio, né? Desfiar uma barra de cobre. Pegar uma barra de ouro e fazer joias. Mudança de tamanho, né? Cortar o tecido e fazer uma roupa, rasgar um pedaço de papel, você fez um pedaço menor. Transformar o carvão em pó, triturando. Então você está mudando o tamanho, sem o carvão deixar de ser o carvão, sem o tecido deixar de ser o tecido e sem o material deixar de ser ele mesmo. Mudança na aparência, por exemplo, o açúcar que é um sólido e a água que é um líquido sem sabor. Se você coloca os dois juntos, você começa a sentir doce, mas ainda é líquido, ainda é água. Se você está sentindo doce, você está sentindo açúcar, mas o aspecto mudou completamente. A mudança de estado, como nós já falamos, congelamento, formação de neblina, não só com a água, com qualquer material. Já o fenômeno que é químico, também chamado reação química, é quando um material se transforma em outro material. Eu sempre brinco dizendo que é como brincar de Lego. Pegar as moléculas do material que vai ser chamado de reagente, desmanchar e com os mesmos átomos formar outro tipo de molécula, portanto, outro material. Como exemplos importantes, nós temos aqui a combustão, que é a queima, portanto, é um material que está reagindo com o oxigênio do ar. O leite que fica azedo, né? Se ele ficou azedo, quer dizer, ele criou um ácido lá dentro. Então mudou a característica, não é mais leite. Você beberia leite azedo? Tem cheiro diferente, tem cor diferente. Formação da ferrugem. Então transformou em outro material. O ferro reagiu com a umidade e com o oxigênio do ar, formando um outro material que é vermelho, chamado ferrugem. Transformar o vinho em vinagre. O próprio vinho já veio de uma transformação do suco de uva. Teve a fermentação para produzir o álcool. O álcool é oxidado e se transforma no ácido acético que tem no vinagre. Então, o material inicial é sempre chamado de reagente e o material final é chamado de produto. Esse aqui que está acontecendo é um fenômeno químico. Então, nós temos o material madeira, enxofre aqui da pólvora e o oxigênio do ar. Quando reagem, deixa de existir madeira, deixa de existir o enxofre, vira fumaça fedorenta, tem gente que gosta, o cheiro de palito queimado. Vira o carvão que sobra aqui, vira gás carbônico, vapor de água que vai embora e ainda libera luz e calor na forma de chama. Portanto, quando se pega a madeira e a pólvora que está colada na ponta e reagimos com o oxigênio que está em volta no ar, claro que a gente teve que dar uma faíscazinha para começar a reação, mas a reação começou, ela produz energia na forma de luz e de calor. Então, isso é uma reação química, a combustão. Olha aqui a famosa fotossíntese. Então, nós temos a água e o gás carbônico que está no ar, recebem a luz vinda do sol e se transformam em oxigênio, que você viu aqui bem clarinho, não dá para ver, mas a fotossíntese que a gente estudou na biologia. E a glicose que a planta utiliza, nós utilizamos para fonte de energia. O corte de um bolo mudou o tamanho, pedaço grande, pedaço pequeno, mas não deixa de ser bolo, quando é grande e quando é pequeno.
Dilatação do metal pelo calor. Os trilhos do trem têm espaço entre eles para dilatar. Mas continua sendo o mesmo aço que estava no trilho sem dilatar no frio ou dilatado no calor. Dissolução do açúcar na água. O açúcar continua sendo açúcar, tanto que o líquido ficou doce. A água continua água, tanto que a mistura está líquida. Se evaporar a água, sobra o açúcar. Papel picado mudou de tamanho. Era papel grande, agora são fiapinhos de papel. Não deixou de ser papel. Condensação. Quando a gente solta o bafo no vidro e fica tudo condensado, então está mudando de estado físico. Todos os fenômenos foram físicos. Nessa ilustração, cortar o bolo, né, dilatar o metal. Agora nós temos aqui uma corrente que era de aço, agora ela está, pelo menos na superfície, não é mais aço, porque aço não é vermelho. Quem é vermelho é a ferrugem. Então houve uma reação química entre o ferro contido no aço, o oxigênio do ar e a umidade, produzindo na superfície essa nova substância que é a ferrugem, fenômeno químico. Olha aqui a latinha. Nós mudamos aqui o aspecto dela. Ela estava tão bonitinha, inteirinha, redondinha, lisinha, agora está amassada. Mas aqui é feita alumínio, metal brilhante. E aqui continua sendo alumínio, metal brilhante. Para a gente representar o fenômeno químico ou reação química, a gente vai usar a equação química. Do lado, antes da setinha, a gente vai colocar a fórmula das moléculas que são reagentes. No caso aqui é o A e o B. E do lado de cá, você está vendo aí no seu caderno também, nós temos a formação dos produtos C e D. Nós vamos balancear a reação, então aqui nós temos a fórmula das substâncias e os seus coeficientes. Antes da setinha estão os reagentes, após a setinha, os produtos. Então temos uma reação aqui, ó, formação da água, H2O, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, forma 2 de água. Como eu disse, é brincar de Lego. Olha as moléculas do reagente. Moléculas de hidrogênio com 2 átomos de hidrogênio. Molécula de oxigênio, moléculas de hidrogênio. Os reagentes. Essas moléculas serão desmanchadas, separar todas as bolinhas que representam os átomos. Então, aqui na hora de formar o produto, a molécula de água pegou um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Pegou o outro átomo de oxigênio e mais 2 de hidrogênio. Então, nós temos o reagente e temos aqui o produto. Vamos ver então aqui agora uma reação para a gente fazer o balanceamento dela. Então ele está mostrando aqui no passo a passo. Eu vou esconder de vocês para a gente raciocinar juntos. Então, a dica que eu sempre dou, ele dá no caderno aí o macho. Que macho? Primeiro metal, depois ametal, depois o carbono e por fim hidrogênio e oxigênio. Então o metal aqui é o alumínio. Eu gosto de ver uma coisa até mais rápida, porque às vezes aparece um metal que a gente nem conhece. Eu vejo assim, ó, quem que aparece uma vez só de cada lado? Ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Apareceu 2 vezes desse lado. Ó. Muito oxigênio. Por isso que a gente tem que deixá-los por fim. Para eu ter certeza, ó, o alumínio está aqui e aqui. Todo o alumínio que entrou aqui, saiu aqui. Então, se aqui saíram 2 de alumínio, tem de entrar 2, porque nada se perde e nada se cria. Então, no balanceamento, a gente vai pôr o número 2 aí, quer ver? Deixa eu ver se ele soube fazer. Olha lá, ele colocou 1 para o produto, então ele vai ter que pôr 2 aqui. Qualquer que seja a proporção, se esse número tiver que ser mudado depois para 2, o daqui vai ter que ser 4, porque a quantidade de alumínio que está aqui é o dobro da que está aqui. Então, olha lá. Agora ele acertou o alumínio. Então ele colocou 2 de alumínio aqui. Os 2 de alumínio aqui com os 2 de alumínio aqui, já acertamos o alumínio na proporção. Mas agora, quem mais aparece uma vez só? Enxofre aqui e enxofre aqui. O enxofre aqui está dentro do parênteses. Então aparece 3 vezes o enxofre aqui. Temos de ter 3 vezes o enxofre aqui também. Por isso que ele foi lá e pôs um 3 na frente do ácido sulfúrico, o famoso ácido sulfúrico. Agora falta a gente acertar o hidrogênio e o oxigênio. E você vê que eles saíram bastante aqui, ó. Então nós temos o SO4, os 3 SO4 inteiros já são 3 SO4 aqui. Portanto, esses oxigênios já estão computados aqui. Os da água são os que vieram daqui, do hidróxido de alumínio, ó. Então vamos ver quantos que tem? Cada fórmula tem 3 oxigênios. 2 vezes vai dar 6 oxigênios, 6 oxigênios. Agora está dizendo que tem 12 vezes hidrogênio. Aqui tem
3 vezes 2, 6. Aqui tem 3 vezes 2, 6. Então, acertamos o balanceamento dessa reação. Uma outra aqui. Nossa, escondi tudo de vocês. Ah, tá aqui. Então, nós temos aqui o composto que é conhecido com o nome de pirita, reagindo com oxigênio, formando óxido de ferro e enxofre. Se você quiser começar com metal, você está vendo que tem 2 ferros aqui, ó. Ferro só aparece aqui e aqui. Enxofre só aparece aqui e aqui. Agora, oxigênio é bem repetido, por isso vai ficar por fim. 2 enxofre aqui, aqui tem que ter 2. Seja qual for o número que colocarmos aqui, o daqui vai ter que ser o dobro, porque entram 2 vezes o enxofre, aqui sai 1 por vez, ó. Aqui tem 2 ferros, então aqui o número daqui tem que ser o dobro deste daqui. Então vamos ver o que ele fez na primeira passagem aqui. Olha lá, ele colocou o número 1 para aquele produto final. Você poderia só pensar nessa segunda parte aqui, ó, proporção. Para que saiam 2 de ferro aqui, tem que entrar 2 de ferro aqui. Mas agora que nós falamos, acertamos o ferro, quem mais nós vamos acertar? O enxofre. Nós vimos aqui na primeira equação que cada um que entra aqui, entram com 2 enxofre. Portanto, quando sai aqui, tem que sair de 2 em 2. Tem que sair 2 vezes o enxofre. Como nós estamos acertando o ferro e colocamos o 2 aqui, ó, acabou ficando 4 vezes o enxofre. Então, do lado de cá, vai ter que ter um número 4. Vamos ver se ele acertou. Olha que esperto que ele é. Para! Então, com isso, nós já acertamos o ferro e já acertamos o enxofre. Falta acertar o oxigênio agora. Então, você vê que o oxigênio aqui eu não sei quanto entrou, mas aqui já está feito, aqui já está feito. Eu tenho o total que saiu. Se saiu foi porque entrou, porque nada se perde, nada se cria. 4 vezes 2, aqui tem 8 de oxigênio. E aqui tem 3, portanto, se eu puser, são 11. Se eu puser 11 aqui, vai ficar 11 vezes 2, 22. Então, eu vou pôr a metade do 11. Olha lá, ele pôs 11 sobre 2. Então, a equação já está devidamente balanceada, está perfeitinho, a proporção em mols. Todos os átomos que estão aqui saíram aqui em novas moléculas. Se você não gosta do coeficiente aqui fracionário, você pode manter a proporção, multiplicar todos os coeficientes pelo mesmo número, para evitar a fração. Se quiser, deixando com a fração também é número, certo? Então, aqui, ó, multiplicar por 2 para eliminar o coeficiente fracionário. Então, se você multiplica por 2, onde era 2 ficou 4, onde era 11 sobre 2 ficou só 11, onde era 1 ficou 2, onde era 4 ficou 8. Essa daqui eu criei para vocês. P4, fósforo branco, mais água, mais oxigênio produzindo ácido fosfórico. Por onde começar? Percebeu que o oxigênio aparece 3 vezes? Então, nunca vou começar por quem está muito repetido. Eu vou começar, então, pelo aquele que já está sozinho. Todo P está aqui. Se aqui tem 4P, aqui vai ter que ter 4. Se aqui tem 4, estou dizendo que tem 12H. Se aqui tiver 12H, eu tenho que pôr 6, que aí 6 vezes 2 dá 12. 6 aqui, ó. Que número que eu tinha posto aqui? 4. 4 vezes 4 tem 16 oxigênio. Então, 6 já estão aqui, aqui vai ter que ter 10. Então, vamos pôr um 5 aí, vamos ver lá. Olha! Então, 1 de P4 tem 4 vezes o P. Com isso, estamos dizendo aqui que tem 12H. Os Hs estão aqui de 2 em 2. Para dar 12, tem que pegar 6 vezes a água. E agora o oxigênio, ó, que a gente deixou por fim, aqui já está fechado, está dizendo que tem 16 oxigênio. 6 estão aqui, 5 vezes 2 estão ali. Algumas reações recebem um nome importante, a gente vai trabalhar bastante com elas e normalmente é citado nas questões de vestibular. Então, uma reação de síntese é quando partimos de substância simples, aquela que tem só um tipo de átomo, com outra substância simples, e levamos à formação de um único material, um único produto. Então, essa reação é de síntese ou de formação da amônia. A reação de análise é o contrário. Também é chamada de decomposição. Estou pegando uma molécula e estou desmanchando.
Veja que a decomposição foi só parcial, porque ainda tem um composto. Se fosse a decomposição total, teria que sair só substância simples. Mas está decompondo o material, então reação de decomposição. Pirólise. Piro é fogo. Calcinação, transformar em cal, transformar em cinzas. Olha aqui a cinza do cálcio. Então é um aquecimento que a gente representa na equação por um triângulo em cima ou embaixo da setinha, com o bico para cima. Se o bico estiver para baixo, estamos indicando que teve que resfriar. E fotólise, pirólise, a quebra da molécula pelo fogo. Então isso aqui também é uma análise, também uma decomposição. Fotólise, lise é quebra pela luz, pela foto. Então que é água oxigenada, que tem que sempre ser guardada num frasco escuro, porque senão ela se decompõe em água e oxigênio, liberando oxigênio. Daí o nome é água oxigenada. Questão número 1 do Enem. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação, reação do oxigênio, com os combustíveis gerados no ciclo de carbono, por meio de capaz de interconverter diferentes formas de energia. Então aqui os combustíveis que vão reagir com oxigênio. Depois vocês vão ver por que está chamado de reduzido. Aí o que aconteceu? No processo 2, eles viraram gás carbônico e água. Portanto, eles queimaram virando gás carbônico e água. O processo 1 aqui, ó, está mostrando que o gás carbônico e a água formou combustível reduzido. Então, o combustível reduzido é quem vai queimar. Então, esse processo aqui é a queima, é a transformação da energia química em energia térmica. Vai liberar calor, vai liberar energia. Energia calorífica, né? E neste caso aqui, ó, é a fotossíntese, o gás carbônico e a água produzindo o combustível que é a glicose. Então, neste caso aqui, está transformando a luz, que é uma forma de energia eletromagnética, em energia química, na substância. A energia agora está contida na molécula de glicose. Alternativas. Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia eletromagnética, que é a luz, em energia química. Então, é um fenômeno químico, alternativa E. Então, temos aqui, ó, a resolução para você ver. Eu já perdi, está aqui. Então, os combustíveis é o processo 2, é a reação de combustão ou respiração celular. O processo 1 é a fotossíntese, alternativa E. Questão número 2. Em cavernas asiáticas, há vestígios de fogueiras feitas há 500 mil anos. Aliás, a possibilidade de usar o fogo diferencia o ser humano de outros animais. Sociedades primitivas podem ter tomado contato com fogo que ocorria naturalmente por ação de um raio, por exemplo. Em primeiro lugar, a humanidade aprendeu a controlar e alimentar essa importante fonte de energia que a própria natureza oferecia. Posteriormente, o fogo foi produzido atritando pedaços de madeira. Do ponto de vista químico, o fogo foi o grande responsável pela possibilidade de produzir alterações na matéria. Dentre as transformações provocadas pelo fogo, identifica as que são químicas, que transformam um material em outro material. Os humanos poderiam obter luz e calor pela queima de graveto. O graveto vai deixar de ser graveto. O oxigênio que queima vai deixar de ser oxigênio. Vai dar gás carbônico, vapor de água, luz e calor. Portanto, uma reação química da queima do graveto. O 1 é químico. As carnes churrasqueadas em um braseiro melhoravam de consistência e de sabor. Podiam ser conservadas por mais tempo. Então, por quê? Por que mudou o sabor? Porque tem outra molécula com outro sabor. Por que mudou de cor? A carne vermelha ficou marrom? Porque fez outra molécula, reação química. Item 3. Obtinha-se sal aquecendo e evaporando a água do mar. O sal já está lá dentro, só está misturado com a água. Ao evaporar, sobra só o sal. Evapora a água apenas. Então aqui é físico, não é químico. 4. O metal derretido, ao ser derramado no interior de um molde feito de pedra, tomava sua forma após resfriamento e solidificação. Derreteu, solidificou. Mudança de estado. O tempo todo o metal era o mesmo metal. Então está aqui, ó, o número 1, transformação química. A madeira com oxigênio produz CO2, mais água, mais resíduo e mais energia na forma de luz e calor. O 2 foi a transformação química de desnaturar a proteína. Não precisa saber o nome dessa reação por enquanto. No 3, a transformação física, a água do mar evaporou e se separou do sal que estava com ela misturado. E no 4, a transformação física de mudança de estado físico. Questão 3.
efetue o balanceamento das equações químicas pelo método das tentativas, que é o que nós estamos vendo. Aqui, ó, você pode fazer de duas maneiras. Começar acertando pelo ferro, vai ter que pôr 2 aqui. Ou, toda vez que você tem exatamente isso que eu estou te mostrando aqui, ó, 2 de um lado, ó, 3 do outro. Multiplica aqui por 3, multiplica aqui por 2. Multiplicando aqui por 3, você vai falar 3 vezes 2, 6 vezes oxigênio. Multiplicando aqui por 2, 2 vezes 3, 6 vezes oxigênio. Só que se eu puser o número 2 aqui, vão ficar 4 vezes o ferro. 4 vezes o ferro. Para 2 aqui. Veja, seja qual for a quantidade de ferro aqui, aqui vai dar metade, porque o ferro vai sair de 2 em 2. Olha aqui, ó. Então, como aqui você tem 4 vezes o ferro, 4 vezes. 3 vezes 2, 6O. 2 vezes 3, 6O. Sempre que tem um lado da reação, tá com O2, H2, N2. E do outro lado ele só aparece ali com 3, multiplica cruzado. Ó, o 3 daqui com 2 daqui. Agora 4 ferro, 4 ferro. Aqui a reação do ácido sulfúrico com hidróxido de alumínio, que nós já fizemos lá na aula teórica. Acertamos primeiro o alumínio, pondo um 2 aqui. Acertamos depois o enxofre, pondo um 3 aqui. Contamos os hidrogênios, vai dar 12, vamos pôr um 6 aqui. Você pode conferir aqui ela resolvida. Aqui a letra C. Etano, C2H6, reagindo com oxigênio, portanto uma reação de combustão, produzindo CO2 e água. O, muito O. H aqui, carbono aqui, carbono aqui. Se entrarem 2 vezes o carbono aqui, ele tem que sair 2 vezes aqui. Se entrarem 6 hidrogênios aqui, vão ter que sair aqui 3 de água. 3 de oxigênio aqui, com 2 vezes 4, 7. 7 sobre 2, se quiser, multiplica tudo por 2, vamos ver como ele fez aqui. Deixou com a fração, tá vendo? 7 sobre 2. Se preferir, pode deixar então aqui 2 vezes aqui, 7 vezes aqui, 4 e 6. Multiplica tudo por 2 para sumir a fração, se você quiser. Aqui uma reação genérica, que é igualzinha à de cima. A de cima é específica do etano, que é um tipo de composto orgânico que obedece essa fórmula, ó. 2N mais 2. Se o N for igual a 2, 2N é 4, mais 2 dá 6. Então, se entrar em NC, tem que sair NC. Se entrar 2N mais 2, vai sair a metade aqui, N mais 1. Então, você vai ter aqui 2 vezes o N, 2N, mais N mais 1, porque aqui 2N mais 2, você vai ter que dividir por 2. Vai dar 3N mais 1 sobre 2. Vamos lá ver de novo. N que entrou, N que saiu. 2N mais 2 que entraram, aqui vai ter que sair N mais 1, porque eu vou multiplicar por este 2 do hidrogênio. Agora vamos contar os oxigênios. 2 vezes N dá 2N. Mais N mais 1 vai dar 3 vezes N mais 1. Só que se eu puser 3 vezes N mais 1 aqui, eu vou multiplicar por 2. Então deixa dividido por 2. Vê se é verdade. Quando N foi igual a 2, aqui deu o próprio N no CO2. Veja que deu 2. Quando aqui é N, 2N mais 2, aqui dá metade, N mais 1, olha lá. Certo? N mais 1. N é 2, então aqui deu 3. Cadê 3 é água? Olha, vê que ele multiplicou por 2, né? E ainda, aqui, ó, 3N mais 1 sobre 2. Aqui, quando N é 2, 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Então, entendeu tudo direitinho? Fenômeno aqui, físico. Minha mão apenas mudou de posição, sem deixar de ser o que sempre foi. Tecido, né? Tecido epitelial, muscular, etc. Não se esqueça de fazer lá os exercícios propostos na coleção. E qualquer dúvida que você venha ter, me manda lá no ClassUp para a gente ver o que está acontecendo. Tá bom? Tudo de bom para vocês.